Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria. Irmãs e irmãos, hoje, sábado, dia 31 de julho. Como todo sábado, nós pedimos sempre a proteção, a bênção de nossa mãe querida, a mãe do perpétuo socorro, para que ela interceda a Jesus por nós, para que possamos viver sempre na paz, no amor a Deus e também no amor aos irmãos e irmãs. E hoje, também, dia 31 de julho, nós celebramos a vida de um santo muito amado, muito conhecido e muito importante da nossa igreja. Estamos falando de Santo Inácio de Loyola. Sim, Santo Inácio de Loyola, que viveu entre o século XV e XVI. Santo Inácio foi um soldado, foi um militar e foi ferido numa das lutas, como soldado que era, né? E Santo Inácio, ele vai passar por um processo profundo de reflexão, de meditação sobre a sua vida, e aí então ele faz o seu encontro com esse grande tesouro que é Jesus. É a partir do momento que ele faz esse encontro especial com Jesus, nunca mais ele abandonou de Jesus, tornou-se, podemos dizer assim, um soldado de Cristo, né? E por isso mesmo Santo Inácio, ele vai então ter um método de oração, né? Um exercício espiritual em que ele vai meditar, aprofundar e vai ajudar, né, muitas pessoas também a fazer um encontro aprofundado com Jesus a partir dos exercícios espirituais, que hoje nós chamamos de exercícios espirituais inacianos, né? Inacianos porque veio de Santo Inácio de Loyola. E Santo Inácio sempre teve uma preocupação profunda de fazer um aprofundamento da nossa fé a partir de Jesus Cristo, né? Para que as pessoas possam realmente fazer essa caminhada com Jesus, né? E a partir daí, então, viver bem segundo a vontade de Deus. E ele, então, também ele vai fundar, né, a congregação da Companhia de Jesus, os jesuítas, fundada por Santo Inácio, né? Essa mesma congregação religiosa da qual o Papa Francisco, né, ele também começou a vida dele de religiosa e consagrada como jesuíta. Depois tornou-se bispo, tornou-se cardeal, né? E agora é o nosso querido Papa Francisco, então, que está morando lá em Roma, sendo o pontífice, né? Aquele que nos ajuda também a sempre fazer a vontade de Deus nos dias de hoje. Então, que Santo Inácio lá no céu interceda por nós, né, para que cada um e cada um de nós possa fazer essa caminhada com Jesus e possamos realmente perceber que Jesus é o Senhor, Ele é a nossa força e nos convida a amar a Deus e amar uns aos outros. Ouçamos com muita atenção o Evangelho do dia de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Ele disse a seus servidores: é João Batista que ressuscitou dos mortos, e por isso os poderes miraculosos atuam nele. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe, pois João tinha dito a Herodes: não tinha permitido tê-la como esposa. Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo, que o considerava como profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu, com juramento, dar a ela tudo o que pedisse. Instigada pela mãe, ela disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento diante dos convidados, ordenou que atendessem o pedido dela e mandou cortar a cabeça de João no cárcere. Depois a cabeça foi trazida num prato, entregue à moça, e esta levou a sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois foram contar tudo a Jesus.
Meus irmãos e minhas irmãs, palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Este relato, amadas irmãs e irmãos, que Mateus aí vem compartilhar conosco no Santo Evangelho, então, trata aí sobre o martírio de João Batista, né? E por que que Mateus traz essa passagem neste momento? Nós ouvimos falar no Santo Evangelho que Jesus Cristo já estava na sua missão, né? E muitas pessoas vinham atrás de Jesus para alcançar a graça de um milagre, né? Para ouvir também, aprender com Jesus. E a fama de Jesus começou a se espalhar, né? Para todos os cantos. E a notícia chegou até Herodes, que era o governador lá da Galileia, né? E era essa pessoa que estava ali a serviço também do Império Romano. O Império Romano havia confiado a governabilidade daquela região a Herodes. E Herodes, então, vai ficar um pouco amedrontado, porque quando ele ouve falar de Jesus, logo ele imaginou, pensou que fosse João Batista que estivesse voltando na pessoa de Jesus para fazer algum tipo de vingança a ele que havia cometido essa barbaridade que o evangelista Mateus narrou para nós, né? Ele que mandou decapitar João, atendendo um pedido de Herodíades, né? A sua esposa, essa esposa que na verdade era esposa do seu irmão, e de uma forma ilegítima, Herodes, usando o seu poder, ele então contraiu o matrimônio aí com a esposa do seu irmão, né? Numa união ilegítima, mas por ser rei, então achava que o poder dele poderia estar acima de tudo e de qualquer coisa, né? E por isso mesmo João Batista vai ir contra, né, essa atitude de Herodes, né? E Herodíades então fica muito então enraivecida e pede para que a filha dela pudesse então pedir a Herodes a cabeça de João Batista. E é claro, né, que esse peso ficou muito forte na cabeça de Herodes e por isso mesmo ele vivia amedrontado, né? E queridos irmãos e queridas irmãs, então podemos tirar essa grande mensagem para todos nós, né? Que na nossa vida é muito importante que nós façamos as coisas que são certas a serem feitas, né? Ou seja, procurar viver a nossa vida de uma forma fraterna, uns com os outros, no respeito, né? Seguindo as ordens, as orientações, as leis, né? Seja as leis que nós temos, né? As leis civis que precisamos obedecer para que a gente possa ter uma vivência, uma organização social com tranquilidade, né? Que nós possamos também sermos obedientes às orientações da nossa igreja, às orientações que a nossa religião cristã nos oferece, para que assim a gente possa também, fortalecido pela palavra de Deus, orientados, possamos viver a nossa fé de uma forma correta, né? E assim que nós possamos vencer todas as tentações que muitas vezes vêm até nós, as tentações como rodeou, né, a vida de Herodes, também pode rodear a sua vida. Muitas vezes essas tentações são fortes. E se a gente não estiver muito consciente, né, do quais são as nossas responsabilidades enquanto pessoas humanas, né? Quais são as nossas responsabilidades enquanto cristãos, a importância de vivermos bem a fé, então nós podemos muitas vezes vacilar e cair no erro, no pecado. E assim podemos muitas vezes viver com a consciência pesada e depois nós temos que prestar conta de tudo isso a Deus. Então vamos fazer sempre uma revisão de vida, olhar o que está errado na minha vida, na minha conduta, em tempo. Vamos nos converter cada vez mais para viver os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo e assim vivemos em paz, conosco mesmo, com Deus e com as pessoas. Que Nossa Senhora, a nossa mãe querida, possa nos ajudar a dizermos sempre não ao pecado, ao erro, e possamos dizer sempre sim a Deus, para vivermos bem cada dia que Ele nos concede.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e Santo Inácio de Loyola, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.